Agora também é o ponto que eu estava querendo chegar, que é sobre a grandeza de Deus. Pronto. Aí o último ponto do último episódio foi a grandeza de Deus. Vamos lá? Vamos adiantar. Porque foi justamente o querubim ungido que deu polêmica, né? Porque ele falou que era a guarda do trono de Deus. Sim. Aí, em nenhum momento eu falei que Deus precisava de guarda, mas as pessoas já pegaram lá o corte. Guarda Pra que Deus pra precisa quê? de guarda? Pra que Deus precisa de guarda? Veja bem, o que eu falei apenas foi que ele estabeleceu uma ordem celestial, uma estrutura organizada, certo? Mas em nenhum momento eu disse que ele precisa. Na verdade, esses guardas Ele são para está- quem está fora, É. não para quem está dentro. E a gente vai ver isso aí. Ele podia ter feito do jeito que quisesse. Exatamente. E eu pensei no... Mas eu gostei da interação, viu? É. Perguntem o que eu quero Pode ver. E aí, perguntar, isso mesmo, exatamente. eu quero ajudar vocês. Porque o negócio, por exemplo, da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, para você tocar, só tinha que ser um determinado tipo de pessoa, um sacerdote, um negócio assim. Sim. E que aí, quando uma pessoa estava sendo transportado... Sim, é um texto de Samuel, isso aí. Sim. Na verdade, que o homem Que morre. deveria... A Arca... exatamente, que a Arca da Aliança Na verdade, tem deveria vários ser erros protegida. ali, né? A gente vai ver que a santidade de Deus ela não pode ser tratada com irresponsabilidade. Tinha uma forma de carregar a arca, certo? Que era sobre os ombros dos sacerdotes, certo? Ela tinha umas argolas, passavam uma haste e as pessoas carregavam ela. Aí botaram Tinha uma ela em cima, série de botaram ela em regras. cima de uma carroça de boi. O que acontece? A carroça tomba, a arca vai caindo e o cara vai segurar para não deixar cair, com toda a boa intenção, talvez, do mundo. Não sei, só disse que ele botou a mão para tentar segurar. Caiu duro, morto na hora. Por quê? Porque existia um protocolo, existia uma santidade. Então, ou seja, quando Deus diz, não era para ter ninguém perto da arca ali que não fosse sacerdote. Esse cara não era para estar nem de lado da arca, para começo de história. Tá entendendo? Então, ou seja, quando Deus coloca um guarda, é para evitar que um negócio desse aconteça. Que a pessoa atravesse para onde ela não pode chegar lá e seja Exatamente. morta. Até porque na live passada a gente descobriu, eu descobri, que a gente não vai ter acesso a Deus Pai, justamente por causa da santidade dele, né? Que é muito forte, é muito poderoso. Temos que entender o seguinte, nós temos que entender que Deus é infinito, né? O próximo slide aí. Certo? Aqui eu quis exemplificar o seguinte. Deus é isso aqui de fora. Ó. Os seres espirituais estão nessa esfera aqui. Certo? Esses seres, eles não podem sair pro lado de cá, não. Tá dizendo aqui só tá Deus aqui, ó. Certo? Eles estão aqui, ó. E Deus se manifesta aqui e se manifesta aqui, certo? Mas Deus está aqui, ó. Então Deus é infinito. É como eu expliquei o exemplo do Stan Lee. Stan Lee está fora do universo que ele cria, do gibi, do livro, do filme, qualquer autor de uma história, tá entendendo? Então, Deus está aqui, está aqui, está aqui, mas ele é isso aqui, ó. Então, os anjos, por mais que sejam poderosos, estão infinitamente abaixo de Deus, não tem nem como a gente medir. E aqui seria a dimensão física, espiritual, ou material. Aqui é a dimensão espiritual e aqui é Deus, ó, o resto todinho. Tá vendo? Certo. Então, ou seja, Deus é infinito, a sua grandeza é infinita. É por isso que a pessoa tem que ver pelos princípios, tá? Tá certo. Ele estabeleceu uma ordem celestial e uma estrutura organizada. Apenas isso, ele poderia ter feito do jeito que quisesse, tá? Leia 1 Reis 8, 27. Os céus e até os céus dos céus não podem conter-te. Pronto. Os céus e até o céu dos céus não poderiam te conter, certo? Isso é Salomão, quando faz o templo lá em Jerusalém, diz que Deus, que fez um templo ali para Deus, mas que sabe que Deus é infinito, que nem o céu do céu pode te conter, tá? Certo. Vamos Resumir para não conseguimos concluir. terminar mais uma vez. Mas no próximo episódio eu concluo isso aqui. Faltou a gente falar só mais, aprofundar sobre essa questão da grandeza de Deus em relação aos seres criados. Só faltam 2 slides pra gente mostrar. Dá para ir? Pronto, então vamos terminar rapidamente, tá? Mas eu faço questão de ler 1 Timóteo 6,16. Certo. Não tô achando aqui. Sim. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Pronto. Ou seja, Deus que está fora daquela esfera lá, aquela parte de Deus que está ali fora, ninguém nunca viu, aquela luz é inacessível, aquele lugar é inacessível. É por isso que eu disse que ninguém nunca vai ver Deus Supremo Ser.
que criou todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, que é um ser só, que a gente vai explicar isso na Trindade Santíssima. Essa parte que está fora, ninguém nunca vai ver. Esse lugar é inacessível. Certo? Então, isso aí explica mais uma vez. Esse é 1 Timóteo 6,16, né? Exatamente. O slide 14. Sim. Então, ou seja, só um instante. Deus é infinito. Deus revela princípios, tá? Os querubins estão em torno do trono de Deus, da presença de Deus, como guardiões, tá? Eu não vou ler, mas leio em casa que Deus colocou lá em Gênesis 3:24, Deus colocou 2 querubins lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e foi expulso, que isso é um assunto que a gente ainda vai falar, da queda do homem, tá? Aí as pessoas dizem assim, rapaz, que ruindade danada, Deus expulsou o homem lá do Jardim do Éden, tá? E colocou querubins e espada para o homem não ter mais acesso. Meu amigo, depois que o homem pecou, ele se contaminou. E ele não tem mais condições de morar na presença de Deus. Tá entendendo? Deus tirou o homem dali por misericórdia. Tá entendendo? E os querubins eram um aviso. Não passa para cá não, porque se você voltar para cá, você morre, você é destruído. A presença e a santidade de Deus está até aqui. Daqui para lá agora, vocês. É como se o pecado... Eu vou explicar isso melhor no episódio sobre a queda do homem. Porque que é uma coisa que muito tempo eu não entendi também. Eu disse, por que Deus tirou o homem da presença do jardim do Éden e colocou aqueles querubins? Porque ali era um lugar santo. Ali era um lugar onde Deus estava. E o homem contaminado pelo pecado não poderia invadir aquele lugar. Mesmo que ele invadisse desavisadamente, tá entendendo? Ele morreria e seria aniquilado. Então o anjo está ali exatamente para dizer, ó, daqui tu não passa. É uma forma de ser, né? Uhum. Mas a gente vai ver isso melhor. Certo. O que precisamos saber agora é, os querubins não guardam a Deus, guardam o acesso ao santo. Deus não estabelece guardas por necessidade, mas por revelação da sua ordem e santidade. Os querubins não defendem o Todo-Poderoso. Eles manifestam o limite do inacessível, mostrando que a santidade de Deus não pode ser violada. Certo? Deus não age por necessidade, mas um princípio. Deus criou por propósito, para passar modelo, para passar exemplo. Tudo que Deus faz é por isso, e não por necessidade. Tá? Pelo contrário, nós vemos que o poder divino é o que mantém a coesão da matéria e do cosmos. Lembra da matéria escura? Uhum. A Bíblia fala isso há milhares de anos, que Deus é quem mantém tudo unido, né? Mas o homem diz que é uma matéria escura aí, uma tal de uma matéria escura, os astrônomos. E eu trouxe, para finalizar, realmente, vamos fazer a revisão? Vamos. Não, anterior, né? A grandeza do Criador, ele é infinito. Os anjos são seres criados para a 4ª dimensão, sendo o querubim ungido destaque entre eles. Mas nada do que eles têm é deles, tudo foi recebido. O invisível governa o visível, a dimensão superior envolve a inferior. E temos 2 dimensões, certo? E para finalizar, porque já passou mais de 1 hora, eu trouxe 2 frases do Dr. Martin Lloyd Jones, que falam o seguinte, ó. Leia, Bruna. O maior problema do homem é que ele pensa em Deus em termos humanos. Quando o homem reduz Deus, automaticamente ele se exalta. Ou seja, quanto mais você reduz Deus no seu conceito, você está, na verdade, se enaltecendo, querendo se engrandecer. Na verdade, você tem que... Deus está lá no infinito e você não é nada. Nós não somos nada. Né? Se quisermos ver o reavivamento, devemos começar com a descoberta da grandeza e da santidade de Deus. O homem moderno pensa em um Deus pequeno, domesticado, sentimental. E é por isso que não o teme nem o adora como deveria. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. A primeira coisa que eu estou querendo deixar na cabeça de vocês é a infinidade e a supremacia, o poder e a grandeza de Deus, que é infinita. Tá? Só quando a gente tiver com esse conceito bem definido é que não vai haver mais polêmica nos nossos episódios. Beleza? Espero que eu tenha conseguido me deixar ser entendido aí. Valeu!